Antônio Odilon saindo do off e entrando no on. Mais um vídeo de colecionismo e biblioteconomia. Hoje eu apresento mais um campeonato que aparece todo ano. Um campeonato para alguns campeonatos da América do Sul. Alguns anos, alguns times da América Central e do Norte participaram da chamada e famosa Copa Libertadores da América. Então, como tema aqui, vocês têm muitos vídeos falando da história da Copa Libertadores. Ela tem esse nome Libertadores por causa dos libertadores de cada país da América, né? Os libertadores. Aqui no Brasil a independência foi pacífica, né? Graças aos acordos, né? Com Dom Pedro I, com alguns países aí, o acordo com Portugal, alguns estados aí, muita gente, principalmente do Nordeste, não ficou satisfeito não com a independência do Brasil em 1822, né? Mas lá na América Espanhola teve guerras, né? E aí teve várias pessoas conhecidas aí, chamadas Libertadores da América, né? Teve independência da Espanha, do Império Espanhol, né? E aí, voltando aqui para o futebol, história e futebol, a Copa Libertadores, ela começou nos anos 60, 1960, o Bahia foi o primeiro representante aí da Copa Libertadores, né? O Bahia foi o primeiro, até contestado até o ano de 2010 aqui no Brasil, quando houve a unificação, né, em 2010, da Taça Brasil, do Robertão, ao Campeonato Brasileiro, mais robusto, criado em 71. E aí o Bahia foi o primeiro representante do Brasil na Copa Libertadores, e fechou a Taça Libertadores também, da América. E apresentando aqui o livro, né? O livro que faz parte do colecionismo, né? Aliás, em termos de livros, foi o melhor livro já lançado, né? Ele lançado aí em 2015, patrocinado aí pela Comebol, né? Esse livro das Libertadores, falando da Copa Libertadores. E aí eu sempre faço o chamado joguinho, né? Mostrando. Esse aqui foi até 2014, né? Esses livros de datas, eles acabam, como eu tenho outros, eles acabam desatualizando, né? Esse aqui não vi outra edição, não. Essa edição aqui, mas chamadas edições de ouro, né, da Copa Libertadores de futebol. Como eu falei, a Copa Libertadores foi criada em 1960 para pegar os campeões de todos os. Depois começaram a entrar vice-campeão, terceiro, quarto, aí até hoje, né? Tem a classificação agora tem até a pré-Libertadores, né? Mais de dois, 3, 4 times, 6, 7 podem entrar pela pré-Libertadores também, né? Alguns times são famosos aí por ter recorde de eliminação na pré-Libertadores, não conseguiram entrar, conseguiram o Corinthians, né? Que é um recordista aí de ficar para trás na Libertadores.
Uma Libertadores que teve o primeiro campeão, o Peñarol. E eu vou fazer aqui, colocar uma data aí, vamos falar que nem um jogo, lembrar aí, 1974, aí começando com 1974. Aí vamos ver se na memória eu sei quem foi o campeão da Libertadores de 1974 e o vice, né? Lá, vamos ver aí. Foi o Independiente da Argentina e o São Paulo foi vice, né? O São Paulo já poderia ter sido campeão aí da Libertadores. Agora vamos ver se eu estou correto, né, nessa afirmação. Vamos lá para o ano, por ano, né? Ano a ano contando a história dos campeões de época. Então vamos ver aqui, consigo abrir rapidinho. Aí, para ficar mais rápido o vídeo, sem precisar editar. Tá aí os momentos, né? Realmente foi o Independiente contra o São Paulo. Aliás, o Independiente, ele acabou sendo aí o Independiente, aí mostrando mais o Independiente, né? O time do Independiente, aí o quinteto de ouro do Independiente. Aí, comecei a falar Bertone, Galvão, Moreno, Bocchini e Chilibert. Esse aí, quinteto. O livro é grandão, hein? O livro é massivo, hein? O Independente aí, o trio. Independente foi o maior campeão do século. O maior campeão do século XX aí, da Libertadores. Olha, uma sequência aí incrível. Sequência incrível do Independente. Isso acho que não é difícil. Não é difícil 72, 73, 74. Não é difícil você teve andar, vermelho sem limites. Não é difícil você não lembrar desses tipos, porque vamos para uma sequência, maior sequência aí, um tricampeonato 74, 72, 73, 74, 75. Aí quebrado em 76, quando o Cruzeiro foi campeão. Vamos lembrar mais aí? Mais um campeão? Vamos representar aqui a figura da Libertadores junto com o Santista. Vou falar aí, homenagear, já que eu estou com a camisa do Santos. Vamos lembrar 63, Santos Futebol Clube, sem dúvida, o Santos foi bi. Agora vamos lembrar aí a primeira, logo de cara, as primeiras Libertadores. O primeiro campeão foi o Peñarol e depois você tem aí o Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube, vamos ver as imagens, né? Para evitar. Tá aí. Bateu, aí ó. Tem umas imagens aí mais autênticas, né? Do Santos campeão da Libertadores. Foi o primeiro time brasileiro campeão da Libertadores. Aliás, bicampeão da Libertadores, né? Pelé, Coutinho, aí o Gilmar fazendo a defesa. Esse time aí tá fazendo a edição, para eu não fazer aquela edição que demora, né? Fazer uma edição um pouco do livro, né? Aí colocar mais um campeão aí, ou representar outro brasileiro aí, ou o segundo brasileiro que ganhou a Libertadores. O Santos tinha sido bicampeão, 62, 63. Aí, só depois, em 76, olha o tempo que levou. O Cruzeiro seria o outro brasileiro campeão da Libertadores. Vamos lá, até 76. Time que tinha Raul, tinha Jairzinho, né? O furacão da Copa. 76, cara, 76, depois dos vários campeonatos do Independente, você vai ver, vamos lá, aí a memória não falhou, hein? Cruzeiro venceu o River Plate, aí, 4-2, Joãozinho fazendo gol, ou de falta, né? E
Cruzeiro foi o brasileiro que ganhou a Libertadores depois do Santos e Pelé. Mas demorou, rapaz, para ganhar a Libertadores. Demorou aí, ó, os caras rezando. Aí, ó. Cruzeiro Mineiro, hein? Um grande time do Cruzeiro. Cruzeiro, que ele tinha sido campeão brasileiro lá em 66, né? Um título no século. Depois só foi ganhar título aí no século XXI, Cruzeiro. Vamos lembrar outro brasileiro, o próximo brasileiro? Ah, agora ficou fácil, hein? O próximo brasileiro foi o Flamengo do Zico. Olha aí, o time da década de 80, hein? O Flamengo venceu o Cobreloa, depois acabou sendo campeão do mundo. O Flamengo, nos anos 80, quase bateu o recorde do Santos, só não foi campeão brasileiro, né? Foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, naquela época ganhou o brasileiro, mas naquele ano de 81, ele ficou faltando bater o recorde do Santos, porque ele não ganhou o título brasileiro, ganhou o Continental, Cobreloa, depois ganhou o Mundial contra o Liverpool, mas ele não ganhou o brasileiro. O brasileiro, para quem não lembra, foi ganho pelo Baltazar, tiro de Deus, pelo Grêmio do Baltazar. Aí o Flamengo, hein? Flamengo também foi lembrado lá entre os 18 do século. Ganhou a Libertadores, foi o time da década de 80, o Flamengo do Zico, hein? 80. Quem não lembra aí, o próximo, depois do Cruzeiro, hein? Mais uma, demorou outra década, hein? Aí rapidinho, um ano depois, vou lembrar? Um ano depois, o Grêmio, 83, o Grêmio de Renato Gaúcho, hein? Também o De Leon placou aí o Mundial, né? Ganhou o Mundial contra o Hamburgo de Magates, tinha ganho do terrível Juventus da Itália, hein? Aí, ó, final, fazendo aí, ó, o De Leon e o outro do Penharol, os capitães, né, do time. O Penharol também ganhou o título mundial, ganhou com a Libertadores, hein. O Grêmio ganhou em cima do Penharol, hein. O Penharol ganhou 5 títulos aí, dos brasileiros. Ou nos anos 80, aí passou. A lembrar mais um? São Paulo do Tele Santana, aí nos anos 90. Ah, certo? 92. A fazer a chamada do livro. Aí, ó. São Paulo de Tele Santana. Aí o São Paulo foi o melhor time dos anos 90 aí, brasileiro aí. Ganhando do New Old Boys, né? Ganhando na Universidade Católica. O São Paulo foi campeão em 92, foi bicampeão em 93, né? Ganhou o Mundial também, ganhando do Barcelona, ganhando do Milan. E aí, para lembrar, nesse fantástico livro, né? Uma edição de ouro da Copa Libertadores. Mais um pouquinho. Aí, 95, o Grêmio de Felipão. Atrapalhando o Palmeiras, né? O Palmeiras foi malato, o Grêmio de Felipão foi campeão, mas acabou perdendo o Mundial lá pro Ajax. O Grêmio, olha, história aí, livro de uma Bíblia, né? Pena que ele acaba ficando desatualizado. Aí tem um Grêmio, aí logo depois uma sequência de brasileiros, né? Como é a sequência de brasileiros? Fica mais fácil. 97, o Cruzeiro, olha aí o Cruzeiro ganhando título de novo, hein? Ganhou em 76, agora ganhou em 97, o Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro foi jogar a final lá contra o Borussia, o amarelinho, Borussia Dortmund, e acabou perdendo, ganhou a Libertadores também, beleza? 98, olha os brasileiros de novo aí, 50 anos, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama ganhou o título contra o Barcelona e foi campeão da Libertadores, hein? Tem aquele sul-americano que foi reconhecido, mas Libertadores, essa foi a primeira, Libertadores. O outro é sul-americano, que vale pela Libertadores, mas ele segue Libertadores. E aí o Vasco foi lá jogar como Mundial, acabou perdendo o Mundial para o Real Madrid.
Aí, a memória. Bom, mais um ano, hein? A sequência de brasileiro aí. Tá aí o primeiro título do Palmeiras. O Palmeiras é um grande campeão do Brasil, mas só conseguiu realmente ser campeão da América no finalzinho do século, hein? 99. Olha aí, ó. Palmeiras, hein? Olha o Palmeiras. Finalmente, hein? Palmeiras num fraco em internacionais, né? Ele ganhou a Mercosul, mas aí a Libertadores foi a primeira aí da sociedade, ó. Era Parmalat, Crefisa, depois da academia, a famosa academia lá dos anos 60, 70. Começou foi ganhar, passou nada nos anos 80 e depois ganhou. Começou a ser internacional em 99. Acabou o sonhado mundial, acabou perdendo para o Manchester, né? O Palmeiras até hoje chora aquela derrota lá. Poderia terminar o século. O Brasil, o Instituto de Estatística colocou o Palmeiras como primeiro time brasileiro. Ele ficou pau a pau com o Santos de Pelé, mas ele acabou tendo, o caso da Parmalat, acabou sendo o maior campeão brasileiro do século XX, né? Uma diferença pequena em cima do Santos do Pelé, mas graças ao dinheiro da Parmalat, né? Once Caldas, sem dúvida, né? Uma zebra aí, a Libertadores de vez em quando aparece algumas zebras aí, Atlético Nacional. Esse foi Once Caldas, hein? Campeão. A dúvida. Aí eliminando São Paulo. O São Paulo. Lembrar de outro brasileiro? Rapaz, o primeiro título é 2005, brasileiro aí ganhando. São Paulo ganhou outro título aí da Libertadores com o famoso melhor atleta do São Paulo de todos os tempos, foi um goleiro, Rogério Ceni. Aí, 2005, contra o Atlético Paranaense. Aí, rapaz, 2005, ele ia ser bicampeão, acabou encontrando o Internacional. Aí o Internacional finalmente ganhou a Libertadores, hein? Tinha chegado em 1980 com o Falcão, mas depois agora com o Fernandão. Falei, tinha um fã do Fernandão, né? Há muitos melhor jogador da história. O melhor jogador da história é o Falcão, mas o Fernandão aí ficou na história. O falecido Fernandão, centroavante, foi decisivo contra o São Paulo, hein? São Paulo ia ser o maior campeão aí, já chegar ao 4 vezes, mas o Inter impediu a sequência de São Paulo, uma nova sequência de São Paulo. Aquele São Paulo tinha sido campeão do mundo contra o Liverpool. Liverpool, hein? Sequência. Mais uma vez, Boca Juniors, 2007. Contra o Grêmio, hein? Riquelme de novo sendo o destaque aí do Boca. Essa é a história da Libertadores, hein? Boca Juniors se tornando aí nesse século o maior. No século passado foi Independente. Olha aí, outra zebra, hein? Um time equatoriano, LDU nos pênaltis contra o Fluminense, 2008, do Equador, hein? Brasil, Fluminense. O Fluminense ganhou um título da Libertadores nesse século aí. Aqui eu estou mostrando esse livro até 2014, mas aí eu estou falando daí também está entrando os maiores campeões, né? O time da Bruxa, aí, os Estudiantes, aí sendo campeão em 2009 em cima do Cruzeiro. Aí foi a Libertadores. Aí depois teve o Palmeiras, o Santos, né? O Inter ganhou de novo em 2010. Aí teve o Santos do Neymar, não pode faltar, né? Santos do Neymar. Ganhou a Libertadores, parecia que não ia ganhar nunca mais. Neymar ganhou a Libertadores e ganhou a Recopa. Neymar, hein? Fazendo história aí no Santos. O segundo melhor jogador da história do Santos. Muita gente contesta, né? Mas é um jogador do século XXI, né? Isso que é bom dividir os séculos, né? Dividir, colocar jogadores lá do século XX, futebol, hoje o futebol moderno, campeão da Libertadores. Não tenha dúvida, o Corinthians campeão da Libertadores.
Depois foi lá e ganhou o Mundial em cima do Chelsea. Virou, depois o Corinthians ganhou. Parece que os outros times brasileiros que não tinham ganho acabaram ganhando também. Vamos lembrar quase do final do livro aí, o Atlético Mineiro também ganhou, Ronaldinho, hein? Ronaldinho ganhou tudo aí. Ronaldinho Gaúcho, hein? Atlético Mineiro, hein? Campeão da Libertadores. Pois é. Em 24 chegou na final contra o Botafogo e perdeu. O Botafogo também é campeão da Libertadores. Mas é um livro espetacular. O time do Papa, o São Lourenço, tinha ganho também. Inédito. Time do Papa Francisco, São Lourenço, campeão aí. Campeão, São Lourenço de Almagro, campeão da fé. Rapaz. Que história, hein? História não falta para esses times. A estatística, né? Falando aí do maior campeão, aí, ó. Independente. No século rodou, né? Tivemos o Palmeiras campeão aí. Uma sequência também de campeonatos, o Palmeiras. E aí, Palmeiras foi na divisão aí, Grêmio, Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, né? O Flamengo também ganhou com o Gabigol. E aí, um resuminho aqui do livro, um livro enorme, né? Uma bíblia aí. Ela vai até 2014, mas foi o melhor livro sobre a Copa Libertadores também. Vocês procurem aí se tem PDF, mas aí ótimo livro, hein? Por hoje é só.